tarde, irmãos. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família. Boa tarde, colegas. Bem-vindos todos da Igreja Batista em Vila das Belezas, nossos queridos irmãos. Bem-vindos, irmãos de outras igrejas. Bem, já comecei aqui faz uns 5 segundos, agora que estão aparecendo os primeiros aí, mas é assim mesmo. Bem-vindos todos ao nosso Pão das Três, a mais uma edição, nesta segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Estamos aqui fazendo o que Deus nos permite fazer, que nos manda fazer também, e fazemos com o máximo de alegria possível e com senso de dever, de obediência a Deus, de tornar a sua palavra o mais conhecida possível também, dentro, evidentemente, das nossas limitações de conhecimento e de transmissão, de ensino, mas trabalhamos para que a palavra de Deus seja conhecida. O mundo precisa se encher dessa fé, o mundo precisa de fé. A presença da fé cristã, mesmo que pela minoria das pessoas, né? Não é a maioria que segue a Cristo, é uma minoria expressiva, mas ela é capaz de fazer uma diferença muito grande no mundo. Ela é capaz de fazer uma diferença muito grande em qualquer ambiente, grande ou pequeno. A fé em Cristo Jesus dá cor, dá cheiro, né? Aroma agradável ao ambiente onde os seguidores de Cristo estão. Se você é a única pessoa crente na sua família, você faz a diferença por causa da sua fé, não você em si mesmo, mas a fé que você tem em Cristo. Cristo está com o crente em qualquer lugar, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é a presença de Cristo em nós, garantida por sua própria palavra. Então, esta fé faz diferença na sua casa. Se você é o único crente, não precisa lamentar por isso. Você está e foi colocado ali para ser o elemento diferenciador na sua família, né? E trazer de forma até perceptível, às vezes não admitida, né? Mas é a diferença que você faz, que a sua postura faz, as suas palavras, o seu jeitão como crente. A diferença que isso faz é muito grande e é perceptível por sua família. Nem sempre essa percepção é admitida, né, pela família, mas a família percebe. Então, aqui estamos para proclamar a mensagem de fé, a mensagem de esperança, a mensagem de fortalecimento, né, para os que já seguem a Cristo Jesus, e assim nós nos alegramos. Bem-vindos, queridos irmãos. Nós vamos orar nesse momento inicial do nosso encontro. Vamos orar ao Senhor, agradecendo essa oportunidade. Hoje, aqui em São Paulo, um pouco escuro, e nesse momento, com alguns relâmpagos que aconteceram há pouco, trovões também, não foi? Parece que só trovões. Então, está um pouquinho escuro, bem, tomara que as coisas... trovejando aqui, não sei se você está ouvindo aí. Vamos orar agradecendo ao Senhor e também tomara que as coisas continuem normalmente durante todo o nosso encontro aqui, né? Que não tenhamos problemas com a energia, embora a gente tenha a bateria do celular e a internet do celular também, mas é mais fraquinha e pode acontecer alguns problemas. Oremos e trabalhemos para que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, nosso amado Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor, em todo o tempo, em todo o lugar. Bendito seja Jesus, o teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador.
Bendito o teu Santo Espírito, nosso guia e consolador. Bendita a Igreja gloriosa do Senhor, à qual pertencemos, e que vive o próprio Cristo aqui na terra, realizando a obra de Cristo. A obra da igreja é a obra do Senhor Jesus Cristo, e onde quer que a igreja vá, ali está o nosso Redentor, o Senhor amado, Cristo Jesus. Permita-nos, ó Deus, que andemos sempre em tua gloriosa presença e que cultivemos um pensamento saudável e bíblico, para que as nossas atitudes acompanhem os nossos pensamentos e assim nós tenhamos condições de tanto pensar plenamente acerca de Cristo, como o viver plenamente também o Evangelho de Cristo Jesus. Abençoa os nossos queridos irmãos que estão conosco neste momento. Estamos unidos apesar da distância, mas estamos unidos em oração. Estamos unidos no louvor coletivo ao Senhor. E estamos unidos no desejo de compreender e obedecer à tua santa palavra. Que seja este um momento de muita alegria, um momento de contrição, um momento de desenvolvimento das nossas virtudes cristãs, a nossa fé. Que seja um momento de profunda alegria por estarmos juntos e todos na presença santa do nosso Deus. Orienta-nos, ó Deus, e dirija o Senhor mesmo este momento para a tua própria glória e para a nossa alegria e edificação. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando, em nossa live, a live aqui do Pastor Israel. Cada pastor traz uma ênfase e tem trabalhado textos diferentes, o que é bom, porque cada dia você tem enfoques diferentes na sua vida, diferentes, mas não contrários, absolutamente harmoniosos, porque são enfoques da própria palavra de Deus. Então estamos vendo Apocalipse. Hoje estamos em Apocalipse capítulo 6. Desse pensamento em Apocalipse, escolhi o hino 106 do Cantor Cristão. O hino 106 do Cantor Cristão tem como título O Desejado. Eu, na verdade, não estou muito seguro se é um hino muito conhecido de todos, talvez não, mas de muita gente, porque eu sei que há muitos crentes antigos que acompanham também, crentes antigos na igreja, Todos são novos de idade, graças a Deus, mas crentes antigos de igreja batista. E então, vem, ó Cristo desejado. É um hino de 4 estrofes, e como estamos estudando o Apocalipse, vamos expressar o nosso desejo pela volta de Cristo Jesus, para que ele venha. Então, vamos cantar as 2 primeiras estrofes nesse momento, e no final do nosso encontro hoje, cantaremos as estrofes 3 e 4. Vem, ó Cristo desejado. É um momento para você lembrar se faz tempo que você cantou este hino. Vem, ó Cristo desejado, vem depressa, Redentor, salve o dia esplendoroso do regresso teu Senhor. Vem, esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar, vem teus remidos despertar do sono, ó, vem teu reino confirmar. Vem, ó
ó Cristo desejado. Vem o mundo libertar dessas dores em que geme, teu poder vem demonstrar, vem esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar, vem teus remidos despertar do sono, ó, vem teu reino confirmar. Cantamos 2 estrofes, as seguintes, como falamos, cantaremos após, né, no finalzinho aí do nosso encontro. Estamos em Apocalipse, capítulo 6. Então, abra aí a sua Bíblia, se estiver ao seu alcance, dependendo de onde você está, né? Para quem está aqui em São Paulo, tomara que esteja em casa. Hoje é um dia bom para estar em casa, né? Ameaças aí de chuva, de trovões. Bem, temos no capítulo 6 a abertura dos primeiros 6 selos. São 7 selos. No nosso último encontro, na nossa última live, nós estudamos o capítulo 5 e o capítulo 5, aliás, o 4 e 5, eles tratam de uma visão, né, quase que apoteótica do reino de Deus, do trono de Deus. A visão que João tem é de Deus, o próprio Deus, sentado no seu trono, e os capítulos 4 e 5 com uma descrição fantástica do trono, 24 anciãos, 4 animais, né? Então, e depois a visão do livro aparece já no capítulo 5, e o capítulo 5, então, descreve essa visão de João, o seu próprio sofrimento, né? A impressão que dá é quase que de um sofrimento do próprio céu também. Não há sofrimento no céu, mas palavras que sugerem a grande importância do Cordeiro, pois que sem ele não haveria quem pudesse abrir o livro. Um livro escrito por dentro e por fora. Um livro selado com 7 selos. E vocês se lembram, né? Um anjo ergue a sua voz, a nossa tradução diz um anjo brada, quer dizer, fala com voz forte e alta. Quem no céu ou na terra ou abaixo da terra, quem pode abrir o selo? E não foi encontrado ninguém capaz. Parece-me que naquele momento, João, a interpretação dele foi que agora estamos perdidos, a história termina aqui, este livro precisa ser aberto, é indispensável, né, para a continuidade das coisas relativas a Deus e ao seu reino e aos acontecimentos finais e ao destino, né, e ao fim da história nessa dimensão que conhecemos, e não havia ninguém, até que João, chorando, depois ele é consolado e comunicado de que o Cordeiro tem dignidade, né? O texto todo mostra mais essa virtude da dignidade do que do próprio poder ou força. É alguém que, em função dos fatos relacionados à sua vida, fosse encontrado digno de abrir o livro, né? O livro que estava na mão direita de Deus. E então o capítulo 5 termina com o Cordeiro que toma em suas mãos o livro. Esse Cordeiro é Jesus Cristo, né?
E então a gente passa aqui para o capítulo 6. E interessante essa menção, é muito interessante para alguns detalhes que nos serão revelados aqui no capítulo 6, na abertura dos primeiros 6 selos. Na leitura que vamos fazer, e aquilo que Deus nos permitir alcançar em termos de compreensão, é interessante você saber que Jesus, que é o Cordeiro, ele está abrindo o selo, é ele quem abre o selo. E na abertura de cada selo, né, então há uma visão, né, de um cavalo, um cavaleiro, então são 4 cavaleiros e tudo mais. Então vamos à leitura, mas com essa compreensão de que, com essa lembrança de que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele foi apresentado ali, né, ele foi visto como um cordeiro com aparência de que já havia morrido, mas estava vivo, e ele com 7 pontas, né? São 7 chifres, né? Ou cornos, como assim é chamado, especialmente essa expressão aparece muito no Antigo Testamento, mas representa o poder, e 7 olhos. Então, esse número 7, né, que é simbólico, acompanha Apocalipse todinho. E interessante a associação que a gente faz com Daniel, o livro de Daniel, especialmente o capítulo 9 de Daniel, que é ali que nós encontramos as 70 semanas de Daniel, né? 7 vezes 7, 49. Então, assim, do ponto de vista futurístico, né, apocalíptico e tal. Então são 490 anos, porque cada semana, não são semanas de dias, mas são semanas de anos, né? Então cada semana são 7 anos, 70 semanas. Então Daniel, capítulo 9 de Daniel e Apocalipse, né, são os livros, os textos, no caso de Ezequiel, de Daniel, escatológicos, né? E a compreensão dos acontecimentos aqui é muito importante, essa associação com o livro de Daniel. Pois bem, o Cordeiro poderoso, com 7 pontas e 7 olhos, simbolizando o poder absoluto, a capacidade do alcance do poder do Cordeiro, e também o seu conhecimento, né, representado aí pelos 7 olhos. Conhecimento e também onisciência, né? Onipresença. Ele conhece tudo e está em todo lugar, de modo que nada, nenhum conhecimento, nenhum fato escapa aos olhos do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, vamos à abertura dos selos. Apocalipse capítulo 6. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bem, eu vou fazer a leitura dos 4 primeiros versos, né? Porque eles formam um bloco, né? O mesmo tipo de visão, de revelação, apenas com aplicações diferentes. Verso 3: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado
tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro. Em outras versões aparece 1 denário. E 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, ou 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Bem, vamos para a leitura aqui, mas, se Deus quiser, vamos completar o capítulo 6, se Deus quiser. Bem, o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, nosso amado Salvador, poderoso, absolutamente digno de abrir o livro de Deus, o livro que estava nas mãos de Deus. Bem, aberto um dos selos, olhei, e um dos 4 animais dizia como voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O livro de Apocalipse precisa ser lido com bastante calma, com paciência e com bastante observação, né? Já algumas vezes, talvez muitas vezes ao longo de toda a minha vida, eu já ouvi muitas pessoas se referirem assim apressadamente a esse primeiro cavaleiro, que está no cavalo branco, né? E saiu vitorioso e para vencer. É como se aqui fosse uma referência ao próprio Cristo. Talvez você já tenha ouvido isso também. Mas é claro que não se trata de Cristo aqui, né? Cristo é o Cordeiro que está abrindo o livro, por isso, no nosso início, já pedi que você prestasse atenção nesse detalhe. Jesus é aquele que é digno para abrir os selos, e na abertura de cada selo, uma porção da revelação a ser interpretada. Não sei se exatamente interpretada. Para mim, essas coisas são oferecidas a João, para que João registre e ofereça, né, ao mundo, a nós inclusive, mas para nossa observação, para a leitura que precisamos fazer do mundo, dos acontecimentos, nos resguardando ao mesmo tempo, né, de precipitações em termos de pressa. Olha, é notório que Apocalipse nunca pretendeu, né, o livro de Apocalipse nunca teve a pretensão de quantificar datas e números, né, e nem de definir o sentido das imagens, das figuras, quem são exatamente, e nem dos números, quantificar os números ou, pelos números, identificar sem sombra de dúvida de quem se trata, quem será esta pessoa. Então, essa não deve ser, na minha opinião, não deve ser uma busca, muito menos uma busca desesperada, né, para saber de que pessoa ou de que país, né, Apocalipse está falando. É uma visão geral, né, em que linhas, traços dos acontecimentos futuros ou de alguns passados, né, dependendo da sua escola de interpretação. Mas a observação dessas linhas, desses traços, dessas figuras e a observação da história faz com que a gente tenha um certo nível
né, de capacidade para interpretar, saber que pelo menos alguns fatos estão relacionados, não significa que alguns fatos sejam a plena interpretação de tudo que aparece aqui, mas muitos fatos podem se identificar como parte, não a totalidade, mas como parte dessas profecias, né? Então, em primeiro lugar, né, já a partir desse primeiro cavalo e desse cavaleiro que sai vitorioso e para vencer, eu sei que essa expressão, ele saiu vitorioso e para vencer, aí rapidamente a gente associa com Cristo Jesus, mas não é. Aqui estamos tratando do juízo de Deus. Então, o juízo de Deus sempre está ligado a acontecimentos no mundo, né? E apesar da expressão vitorioso e para vencer, não significa que isso seja bom. Mas significa que dentro do juízo de Deus, ele levanta pessoas, ele levanta reinos para exercer o juízo dele, e sem que necessariamente esse rei ou esse reino seja cristão, né, com o sentido de cristão que nós conhecemos e que a Bíblia proclama, né? A gente pode, por exemplo, lembrar de que apesar de não ser um seguidor professo, né, Deus muitas vezes se referiu a Ciro como seu servo. Então, por que seu servo? Claro que num sentido geral, todas as pessoas, toda a criação podem ser considerados como servo de Deus, porque Deus é Senhor de tudo e de todos. Então há um sentido em que o pior criminoso, o pior tirano, ele pode estar a serviço de Deus, executando o juízo de Deus. Então, nesse sentido, ele é servo. Mas não é o servo que se converteu porque conheceu o Cordeiro de Deus, se tornou um cristão. Não, ele está a serviço. Deus manda e ele faz. Então, nesse sentido, ele é servo. A história registra que, em alguns momentos, a história antiga, né, o Antigo Testamento, Deus levantou reis para punir o seu povo. Deus levantou impérios para punir o seu povo. Naquele momento em que o império, o rei, seja ele quem for, tenha prestado esse serviço a Deus, naquele momento Deus poderia, como fez em alguns casos, se referir dizendo o meu servo, porque está fazendo a sua obra e executando o seu juízo. Não é servo no sentido em que nós somos, por sermos nascidos de novo, né? Éramos inimigos e nos fizemos servos. Éramos servos de Satanás e passamos a ser servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse sentido, a gente pode falar em linhas gerais e resumidamente dos 4 cavaleiros, né? Isso significa que dentro da história, e é interessante pensar que essa história é uma história que provavelmente seja a realização, a consumação da 70ª semana de Daniel, a última semana de Daniel. Vocês se lembram, né? Daniel nos mostra uma visão de uma revelação, né? Visão que ele teve de 70 semanas, sendo que 69 semanas de anos. Então, deveria acontecer até o início do reinado de Cristo Jesus, né? Essa primeira semana, né, mais as 62 semanas que vêm depois, elas devem acontecer desde a ordem dada, né, de libertação para a reconstrução de Jerusalém, do templo, né, que aconteceu aí no 5º século antes de Cristo, né, até esse momento, até o momento da reconstrução e depois, quando Cristo chega, cumpre-se tudo isso. E a outra semana, a última semana,
ela fica para depois, é um outro espaço de tempo, e a maioria dos intérpretes realmente colocam essa última semana dentro desses acontecimentos aqui, que essa última semana seriam os 7 anos em que havendo o arrebatamento, se antes do início das 7 semanas, ou se no meio dessas 7 semanas, aí vai da interpretação de cada um, é quando esses acontecimentos, essas revelações estão todas sugerindo isso. Mas a revelação de todo esse sofrimento em que o reino de Deus se instala e há muitas perseguições, há mortes, há crueldade. Então, nesse período, esses 4 cavaleiros se incluem aí como sinais da próxima vinda de Cristo Jesus. Então, nós teríamos, nesse caso dos 4 cavalos e cavaleiros, né? Teríamos muitos acontecimentos relacionados a conquistas, né? Um período em que impérios se levantam, pessoas são conquistadoras e muitas vezes elas executam o próprio juízo de Deus, não sendo necessariamente serva no sentido piedoso, né? de seguir a Deus. Nós temos o outro cavalo, o segundo cavalo, que é um cavalo vermelho, então, que significa guerras, né? Mortes, violências. O terceiro selo aberto, aparece o terceiro cavalo, e é um cavalo preto, que aqui simboliza a fome. Mas é interessante que quando a gente lê especialmente o verso 6, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. É uma fome, mas é uma fome em um tempo de altíssima inflação, de escassez de alimento, né? E embora parece, né, não seja assim, a ausência de tudo, há uma recomendação para que não danifiques o azeite e o vinho, que são comidas nobres. Então, mas está relacionado a um momento de intensa inflação, em que por 1 dinheiro, quer dizer, 1 denário, ou o necessário para pagar um dia de trabalho de um trabalhador simples, em que numa situação normal ele poderia comprar 7 ou 8 medidas de trigo, nesse período ele só vai poder comprar 1. Então vejam a situação de escassez e de inflação em que o mundo passa de vez em quando, né? E às vezes não é no mundo inteiro, em algum período acontecem algumas coisas e em outros lugares, num outro período acontecem outras coisas, mas de modo que o livro de Apocalipse é uma recomendação para que a gente olhe para a história de um modo geral, né? Às vezes não está acontecendo aqui, mas está acontecendo em algum lugar. Então não é a totalidade da profecia se cumprindo, mas é uma parte dela, né? As profecias são assim, meus irmãos. Até a gente se lembra de Atos capítulo 2, por exemplo, né? Que quando os discípulos estão orando e o Espírito vem sobre eles e eles falam em línguas e o povo começa a achar que eles estão embriagados, Pedro se levanta e faz um discurso, né? Uma pregação, e ele diz que o que está acontecendo é que as profecias, né, do profeta Joel estão se cumprindo. Agora, quando você vai para o capítulo 2 de Joel e vai observar a profecia, aí você vai observar que está se cumprindo apenas uma parte, né, um aspecto das profecias do profeta Joel. Então, muita coisa não aconteceu naquele momento, embora Pedro tenha dito o que está acontecendo hoje é o cumprimento da profecia do profeta Joel. E, na verdade, a profecia de Joel é muito mais ampla e muitas coisas não aconteceram ali em capítulo 2 de Atos. Então, a gente olha dessa forma, né?
coisas extremamente dramáticas, catastróficas, podem ser certos aspectos de profecias bíblicas que estão se cumprindo, mas lá adiante ainda tem aspectos dessa profecia que vão se cumprir. Agora, nós estamos olhando para o Apocalipse, para um momento em que todas as coisas vão se cumprir. É o fim de todas as coisas. E é o alvorecer, né, do novo dia, o dia da ira do Senhor, quando tudo finalmente se acabará. Especialmente o sexto selo vai nos mostrar isso. Mas vamos adiante. Parece que eu parei no quarto selo, mas, no terceiro, e o quarto, né, que é o cavalo amarelo, que representa a morte. Então vejam um bloco de quatro animais, 4 cavaleiros, representando os juízos de Deus, de modo que ele atinge toda a esfera mundial, né, com diferentes acontecimentos, mas todos eles relacionados ao mal. E esta relação com o mal é justamente o que nos leva a entender que o cavalo branco e o cavaleiro branco não se trata da pessoa de Cristo Jesus, do Cordeiro de Deus. Bem, o quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Esse quinto selo, cada vez que eu olhava para ele, né, esses dias me preparando para essa live, eu lembrava de como nós somos apressados, somos inquietos, mesmo os mártires, aqueles que pelo grau altíssimo de conhecimento e de fé que tinha em Cristo Jesus, eles arriscaram e entregaram a sua própria vida. Mas estando lá, né, nesse mar de vidro, eles também reivindicam, né, eles apelam para que Deus execute juízo. Senhor, até quando? Por que é que o Senhor não julga, né, aqueles que tiraram o nosso sangue, aqueles que nos mataram e que fizeram estrago aí na história com os teus filhos? É impossível a gente não relacionar com coisas que acontecem hoje em dia, né? É preciso muita sabedoria na vida do crente e muita paciência, né, para que a gente não atropele as coisas. Deus está no controle absoluto de tudo. Tudo que está acontecendo hoje está debaixo do controle de Deus. Nós não estamos vivendo tempos difíceis. Você e eu temos saudade enorme do nosso culto presencial. Você pensa que eu não tenho? Eu nasci numa igreja. Eu não consigo imaginar a minha vida fora da igreja, do convívio, da comunhão com os amados irmãos. Eu não consigo imaginar numa vida fora da igreja. Agora, esses dias eu tenho pensado assim, né? Interessante. Há um certo momento, um tempo atrás, aí, em que tantas pessoas criticaram todas as igrejas. Assim, a igreja tem que sair das 4 paredes, a igreja só vive fazendo culto, o mundo está aí, a gente tem que sair. A igreja tem que sair das 4 paredes. A igreja saiu das 4 paredes. Eu não tinha rido assim agora, mas agora estou rindo. A igreja saiu das 4 paredes, né? Claro, não são as mesmas pessoas, mas às vezes as mesmas pessoas
que criticaram tanto a igreja porque não saía das quatro paredes. Claro, era uma reivindicação de evangelizar, né, de sair, de fazer trabalhos fora, que a igreja não pode ficar presa. Agora que a igreja está fazendo o trabalho fora das quatro paredes, porque não pode no momento fazer nas quatro paredes, aí vem a crítica também, né? Vem as reivindicações. Mas isso é próprio da natureza humana. Por isso me referi a esses mártires que também não tinham paciência, mesmo já estando no lugar de descanso e de sossego, ainda dizia: Senhor, até quando? Por que é que o Senhor está demorando tanto para exercer juízo? E Deus manda colocar uma veste branca neles, né, para acalmá-los, simbolizando a purificação deles, e diz assim: descansem um pouco mais. Irmãos, a grande mensagem disso aqui é que Deus está no controle. A igreja nasceu para ser vitoriosa. Mas a vitória da igreja não significa que em tempos difíceis como agora, ela vá de qualquer jeito e esteja lá dentro das quatro paredes. A vitória da igreja também não consiste em que em tempos de muita dificuldade, ela saia, ela se apresente e evangelize, mesmo quando se proíbe evangelizar. Ao longo da história do cristianismo, os crentes se esconderam. Os apóstolos, a igreja primitiva, depois de uma grande perseguição, eles fugiram e se esconderam, se reuniram. Será que na época a gente dizia assim: por que é que vocês estão se escondendo? Vocês não são crentes? Vocês não confiam em Deus? Por que é que estão se escondendo? E eles se esconderam. E o trabalho acontecia com as reuniões proibidas, públicas, e eles se reuniram. Os missionários de hoje, eles fazem trabalhos bem sutis para não serem descobertos. E alguém pode dizer assim: mas o missionário não pode ter medo, ele tem que chegar em qualquer tribunal do mundo, em qualquer país, e dizer: eu venho aqui em nome de Deus, quero ver se vocês não devem abrir a porta. Em nenhum momento na Bíblia a gente pode ter isso como um pressuposto bíblico para você fazer com que o mundo se dobre perante a igreja. Não, o mundo vai resistir. Quando Cristo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele está ao mesmo tempo dizendo que a igreja é mais forte, mas que o mundo vai lutar contra sempre. E há momentos em que o mundo está cheio de poder e de domínio do mal. As estruturas de poder aqui em nosso país, elas fazem o que querem. E a gente vive orando: Senhor, até quando, até quando? Mas ele sabe até quando. Agora, os ditadores do nosso país, né, a ditadura da torga, por exemplo, né, a prepotência de governadores, seja lá que for, ela vai se manifestar? Vai. Agora, os dias estão contados. Nós não precisamos sofrer por isso e nem nos desesperarmos. A nossa igreja, as nossas igrejas, a igreja de Cristo Jesus, ela será vitoriosa sempre. Sempre. Reunida escondida ou reunida no templo, né? Marchando pelas ruas ou proibida de fazer isso, mas ela sempre será vitoriosa. Mesmo quando os olhares de todo mundo começarem a compreender que a igreja foi derrotada. Ela nunca foi derrotada. Foi o que pensaram quando a voz de Cristo foi silenciada na cruz do Calvário. E aquela voz silenciada se reproduziu em dezenas, centenas, milhares e hoje milhões de vozes. É assim que acontece com a igreja de Cristo Jesus. Não estamos derrotados e nem na iminência de uma derrota, porque isso não nos é possível. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, chegamos no quinto selo e no sexto selo, o verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte.
e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui, o sexto selo mostra de que, por mais que aumente o poder humano e as estruturas de poder se intensifiquem e se manifestem, haverá o dia em que eles terão pavor do poder de Deus, da ira de Deus. Esse selo, o selo sexto, ele mostra aqui uma coisa interessante, né? Ele mostra uma espécie de 7 estruturas da criação de Deus que são abaladas. Olha só, a terra, houve tremor na terra, o sol tornou-se negro, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, o céu retirou-se como livro, os montes e as ilhas foram removidos do lugar, e o último, a estrutura humana, os reis e os gafanhotos. Só que na estrutura humana, quando ele fala, ele ainda fala em 7 categorias dessa estrutura humana. Olha aqui, os reis, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, 5, todo servo e todo livre. Olha como o número 7 é recorrente aqui, né? E apenas, por isso a gente fala, Apocalipse não quer quantificar, mas quer dar ideia da totalidade do poder das pessoas, do alcance. Então, a ação perfeita, completa e grande do nosso Deus sobre todas as coisas. Esses homens poderosos, reis, tribunos, etc, 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 diante da iminente morte que aparece, mesmo assim, eles sabem que é uma expressão do poder de Deus, mas não se arrependem e nem oram a Deus. Parecem aqui que eles oram, preferem orar aos próprios montes, né? Eles não pedem nada a Deus. Deus, livre-nos, Senhor, de qualquer coisa, não. E dizia aos próprios montes: caí sobre nós, numa espécie de oração ao próprio monte, como se o monte fosse atendê-los, né? Os montes cumprem o juízo de Deus quando Deus determina a ordem. Quem poderá subsistir este grande dia da sua ira? Meus queridos irmãos, 6 selos extraordinários. Mas haverá um silêncio, uma pausa, até a abertura dos 7 selos, do 7º selo. No nosso próximo encontro, eu quero falar sobre os 144 mil antes da abertura do 7º selo. O capítulo 7 vai falar desses 144 mil, né, da visão dos mártires na glória, e só no capítulo 8 que vem a abertura do 7º selo. Mas eu vou falar, esses 144 mil, eu vou falar porque eu acho que depois depois do tema ou do assunto sobre a besta, quem é a besta, o número 666, talvez o assunto mais discutido no Apocalipse seja também esses 144 mil, né? Então eu vou deixar, hoje é segunda-feira, terça, amanhã é o pastor Júnior, quinta-feira o pastor Márcio, sexta-feira a gente volta aqui com esse tema. Eu acredito que, fechando aqui o nosso estudo, acredito que o texto sugere 3 coisas para a gente. Que a gente, independentemente do tempo e das coisas, a gente confie em Deus. A gente tenha paciência em Deus. E a gente entre no descanso de Deus. Quero encerrar com essas 3 sugestões que esse texto parece dar. Confie em Deus, tenha paciência em Deus
e descanse em Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Vamos continuar orando. Temos aqui, vamos introduzir alguns pedidos novos. Esse Ronald é novo, né? Ronaldo. Ronaldo ou Ronald, porque o D é mudo. É um pedido da Priscila. Ele está com Covid-19. A nossa irmã Paula, né, e o João Batista pediram oração. A Paula pede oração por sua saúde, mas ela, assim, pela mãe dela. A Paula pede oração por sua mãe. Só que depois ela pediu também, ore também por mim, que estou cansada e tal. Mas, na verdade, quem está doente é a mãe dela. E oremos pela saúde da mãe da Paula. Também Isaías mandou uma mensagem para mim dizendo que a Andréia faria uma cirurgia hoje às 14 horas. Não sei se já fez, mas fica aí a nossa oração também pela Andréia Volpe. A Júlia, filha da Cleide, a Cleide pediu oração por sua filha Júlia, a Cleide e o Gilson, que ela fará uma cirurgia amanhã, marcado para amanhã às 3 horas da tarde. E os demais, continuemos orando pelo Moisés, pelo Severino, pelo Wagner, que é cunhado da Vone, o Márcio, pedido do Eudes. A gente continua orando pelo Carmino, pelo Tilson, pelo Wilson, pela Tata, o Gabriel, a Irailda, Ete, Giuseppe, Guilherme, esse aqui é um pedido da Ivone, e as famílias enlutadas, né? As mais recentes são a Sueli Rosa, conhecida nossa, foi membro da nossa igreja, a Gildeni e a Tina, essas são representantes das famílias enlutadas mais recentemente. Oremos pelos idosos, pelos desempregados, pelo Brasil. A gente tem orado por uma vacina também e pelos profissionais da saúde. Junte-se, juntemo-nos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, diante de Ti, Senhor, no Teu altar, nós colocamos pela fé esses nomes, essas pessoas, esses grupos. Querido Deus, pessoas enlutadas, famílias que pedem oração por seus parentes, filhos e pessoas que vão passar por cirurgia, pessoas que estão acometidas com esse vírus, Covid-19. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todos eles, alguns irmãos que estão doentes já há um bom tempo, com dificuldades, e mais uma vez pedimos a Tua bênção, a Tua intervenção, Senhor Deus. Abençoa o nosso país, abençoa os nossos irmãos idosos, abençoe também os nossos irmãos que trabalham em serviços essenciais e que se expõem mais intensamente. Abençoa, Senhor, alguns que perderam o emprego nesse período, estão desempregados ainda. Abençoa os profissionais, os pesquisadores, cientistas da saúde, para que possam realmente descobrir. Sabemos que já há algumas vacinas ou possibilidade delas em andamento, já fazendo algumas experiências, mas pedimos, Pai, que a Tua mão esteja aí, para que a descoberta de uma vacina boa possa acabar com essa pandemia, Senhor. Abençoa o nosso país e assim nós pedimos que a Tua boa mão conduza, abençoando o Teu povo, a nossa igreja, as demais igrejas, para que, seguindo a sugestão desse texto, nós descansemos no Senhor, tenhamos paciência no Senhor e aguardemos no Senhor o desenrolar dos fatos. Louvamos-te por Tua igreja, que continua sendo igreja vitoriosa, propagadora do Evangelho. Oramos, Pai, pedindo por todos aqueles que, em função de qualquer demanda, de problemas, parecem se afligir mais do que o necessário. Consola-os e orienta-os, concede-lhes, Senhor, palavras de tranquilidade, assim como deste aos mártires que clamavam por justiça,
o Senhor lhe deu vestes brancas e orientação para que descansassem e esperassem um pouco mais. Dá-nos também a nós, Senhor, sabedoria para sabermos esperar com paciência, sem nenhuma agitação, sabendo que a história completa está em tuas mãos. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, estamos chegando ao final e, como eu havia dito, nós cantamos 2 estrofes do hino 106, o Desejado. Vamos cantar as 2 últimas estrofes. Se você se lembra, quem não conhecia também este hino, aprende, que é um hino muito bonito. Olha, enquanto a gente ouve ali, parece que apareceu uma mensagem, agora saiu, mas acho que a Juraci estava dizendo que o Severino teve alta. Mas continua com o mesmo problema. Continua com problema, mas teve alta, Mas a gente vai celebrando cada pequena vitória, para a glória de Deus. 3ª e 4ª estrofes. Vem, ó Cristo desejado, vem o mundo dominar, dispensando amor, justiça, vem teu reino dilatar, vem esperança deste mundo. Vem o milênio inaugurar, vem teus remidos despertar do sono, ó, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, tua glória revelar. Vem, Senhor Jesus, nos ares para nos arrebatar. Vem, esperança deste mundo. Vem o milênio inaugurar. Vem teus remidos despertar do sono, ó, vem teu reino confirmar. Até que ele venha, Só faltava emendar com essa música missionária. Até que ele venha, até que ele venha. Queridos irmãos, encerramos aqui mais uma edição do nosso Pão das 3. Amanhã, pastor Júnior, nesse mesmo horário, nos trará mais uma porção e mais um momento, mais um pão especial, mais uma fornada especialíssima do pão que desceu do céu. Deus abençoe a todos os queridos irmãos. Deus nos faça crescer no conhecimento. Quero orar encerrando o nosso encontro. Agradecemos-te, bondoso Deus e Pai, pela bênção de mais um encontro, pela oportunidade de ler, de estudar a tua santa e bendita palavra. Querido Deus, que ela preencha os vazios, responda às interrogações, coloque um ponto final nas nossas agitações e que a própria palavra nos auxilie a descansarmos no Senhor, a vivermos segundo o poder e a direção do Senhor na história. Não nos deixes desviar-nos para os nossos próprios pensamentos, desejos e vaidades. Ó Deus, ajude-nos, dando-nos sabedoria, para percebermos a Tua vontade para a nossa igreja. Sabemos que, por diferenças, o Senhor pode dar um tempo especial para uma igreja
e outro tempo diferente para outras, considerando as muitas variações de uma igreja para outra. Dá-nos esta visão, Senhor, e abençoa o teu povo, os nossos queridos irmãos, sintonizados aqui na página da nossa igreja. Que a tua bênção seja sobre todos. A sabedoria do Senhor inunde corações e mentes dos nossos queridos irmãos, da tua querida igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, até amanhã. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.